Olá, meus alunos da segunda série. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre cone. A aula de hoje nós vamos falar sobre o volume de um cone, né? Como a gente calcula o volume de um cone. Esse conteúdo, pessoal, é o último conteúdo do livro do segundo bimestre. Então, finalizando esse conteúdo, nós vamos retomar os conteúdos do segundo bimestre lá no começo do livro, tá bom? Até a gente finalizar esse segundo bimestre. Esse assunto, volume de um cone, se encontra, né, no volume 6, capítulo 15, páginas 65 a 66. Como aqui a gente vai trabalhar só com o cálculo do volume de cone, essa aula será uma aula mais curta, tá? Porque a gente vai apenas falar só de cálculo do volume e pronto, né? E finalizamos o assunto por hoje. O volume do cone, pessoal, assim como a pirâmide, lembra que a pirâmide ela deriva de um prisma, então ela sempre vai dar 1/3 de um prisma. O cone da mesma forma, o cone ele deriva de um cilindro, tá? E o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Então, como que eu calculo esse volume de um cone? Você pega o volume do cilindro e divide ele por 3. Pronto, é o volume do cone, tá? Aqui, ó, como a área da base de um cone, de um cilindro, na verdade, é π vezes r ao quadrado, da mesma forma é o do cone, e você tem que ainda multiplicar pela altura para achar o volume desse cilindro, aí a gente divide por 3 e acha o volume do cone. Então tá aqui, ó, volume do cone, 1/3 vezes π raio ao quadrado, que é a área, né, do cilindro, vezes a altura do cilindro, né, é a mesma coisa do cone, né, a área da base e a altura, dividido por 3. Pronto, eu tenho o volume do cone. Essa fórmula aqui eu peguei do livro de vocês, tá aqui, ó, 1/3 multiplicado pela área da base vezes a altura, não é? Gente, você pegar isso daqui, ó, área da base vezes a altura e dividir por 3, é a mesma coisa que você pegar isso e multiplicar por 1/3, tá bom? Às vezes você vai ver a fórmula assim, ou você pode ver a fórmula aqui, ó, desse jeito aqui, ó, que eu coloquei, ó, dividido por 3, é a mesma coisa, tá? Vamos lá. Vou resolver para vocês um exemplo, né, que vai ficar mais claro essa ideia de volume de um cone. Olha só. Num cone reto, a geratriz mede 10 centímetros e o diâmetro da base 12 centímetros. Calcule a altura e o volume desse cone. Esse desenho aqui não tem no enunciado do exercício. Fiz o desenho para você entender melhor. Como o diâmetro mede 12, então aqui, ó, do centro até aqui, que é o raio, vai medir 6. A altura eu não tenho e a geratriz mede 10. Essas informações aí foi dada pelo enunciado do exercício, tá bom? Então, olha só. A princípio não dá para eu calcular o volume, porque eu preciso da altura, eu não tenho ela ainda. Então, eu vou calcular primeiramente a altura, tá? Que é esse cálculo aqui. Que é essa medida aqui, ó, H, tá bom? Olha só, aqui eu tenho um triângulo retângulo, então eu posso trabalhar um teorema de Pitágoras para calcular essa altura, onde eu tenho a geratriz como hipotenusa, a altura como um cateto e esse raio também como sendo outro cateto. Então vamos lá, altura, ou melhor, geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Substituindo, geratriz vale 10, o raio vale 6, vou calcular o H, que é a altura. Então vai ficar, ó, 10 ao quadrado igual a H ao quadrado mais 6 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. H ao quadrado, vou calcular, mais 6 ao quadrado, 36. Ficando 100 igual a H ao quadrado mais 36. Vou isolar o H ao quadrado. Vou passar ele para cá, o 36 vai para o outro lado com o sinal trocado. Então fica H ao quadrado é igual a 100 menos 36, tá bom? Então a altura ao quadrado é igual a 100 menos 36, 64. Essa potência aqui, 2 da altura, eu jogo para o outro lado e vira raiz. Então vai ficar o quê? Que a altura é igual a raiz de 64. Portanto, a altura é igual a 8 centímetros. Bom, agora eu consigo calcular o volume, né? Porque agora eu já tenho a altura do cone. Então, vamos lá. Volume é igual a π vezes r ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então, ó, π vezes raio 6 ao quadrado vezes a altura que é 8, né? Então, vai ficar, ó, 6 ao quadrado, 36. Então, vai ficar π vezes 36 vezes 8 dividido por 3. 36 vezes 8 dá 288. Tá? Então, o volume é igual a π vezes 288 sobre 3. 288 dá para dividir por 3. Vai ficar quanto? 96, né? Vezes o π. Ou seja, volume é igual a 96 π centímetros cúbicos. Pronto, esse é o volume.
Aí você me pergunta, por que eu deixei 96π? É o seguinte, no vídeo anterior a gente fez um cálculo lá de área e a gente adotou o π como 3,14, né? E achou a resposta a um número decimal. Aqui, por que eu deixei assim? Primeiro, o exercício enunciado não falou para adotar o π como um determinado valor. Nesse caso, você não é obrigado a colocar o valor do π. Tá? Primeira questão. Segunda coisa, não tenho alternativa para eu marcar aqui, ó, as minhas respostas. Portanto, eu posso deixar assim, tá? Agora, colocar o valor do π aí, resolver, achar um número decimal, vai depender do quê? Se o exercício colocar aqui no enunciado, colocar assim, por exemplo, adote π igual a 3,14 ou adote o π 3,1, né? O valor que for, o exercício vai pedir para você colocar, você vai ter que adotar isso e achar a resposta um número decimal e não um número com π, né? Agora, outra coisa também que pode acontecer, as suas alternativas ter alternativas sendo o número decimal e não assim o número com π. Então, nesse caso, aí você precisa colocar o valor do π. Então, se as suas alternativas for o número decimal, aí o exercício vai ter que colocar o valor do π aqui para você adotar ele. Aí você joga o valor do π aqui, né? 96 vezes 3,14, aí você vai encontrar o valor decimal e marca a alternativa. Ok?